Tá todo mundo falando e eu vou falar também. Só que eu vou falar segundo a lei que está aqui, que eu baixei e eu li, e eu vou ler para você e vou traduzir para você em língua portuguesa, mas eu vou dizer para você o que está escrito na lei, não na lei, no desenho de lei que foi depositado no Senado da República Italiana para uma possível mudança na lei de reconhecimento de cidadania italiana ius sanguine. Então, meu nome é Cecília Bonazzi, eu moro aqui na Itália há 34 anos e eu vou ler ela direitinho para você e vou te explicar quais foram os motivos para que um deputado tenha decidido, um senador, ele tenha decidido criar esse projeto de lei para reduzir o reconhecimento de cidadania ius sanguine. Ele pode? Pode, se ele tiver pessoas que pensam como ele e votarem como ele. Então, vamos lá. Gente, esse desenho de lei, aqui na Itália se chama DDL. DDL é um desenho de legge de um fulano de tal, que seria o Menia, um senador. Ele escreveu o pedido para que fosse mudada essa lei de reconhecimento de cidadania italiana, mas eu acho que o detalhe importante de tudo isso é o motivo que levou a ele a pedir a mudança dessa lei. E uma coisa que eu acho super interessante, que eu tenho visto que todos, tá? Eu não vi nenhum que tenha feito um vídeo explicando o porquê desse pedido, por que se chegou a esse ponto. Então, eu acho interessante que você, cidadão italiano, futuro cidadão italiano, você é um cidadão italiano, você precisa só reconhecer o seu direito de cidadania italiana. Então, eu acho que você precisa saber o porquê disso. Porque eu também escuto muita gente falar, porque lá na Itália o pessoal é cansado, você vai no comune, todo mundo ignorante, o pessoal não atende. Mas vocês sabem a quantidade de pessoas que são presas, que são investigadas, a quantidade de pessoas que chegam aqui com documentação falsa, a quantidade de pessoas que vêm com outras pessoas, italianos também, que fazem aquele jeitinho, né? Não é jeitinho brasileiro, mas normalmente tem brasileiro no meio também. Brasileiro que propõe a pessoas que trabalham no comune ou que têm conhecimento no comune para dar um dinheiro para ele arrumar casa, a pessoa não fica, vai embora, nunca esteve aqui na Itália. Então, isso aqui tem acontecido de uma maneira exponencial. É incrível o número de pessoas que são presas, de notícias na televisão, de oficial de comune com brasileiros que foram presos, brasileiros que chegaram aqui com documentação falsa. Isso aconteceu comigo, pessoas que vieram para fazer reconhecimento de cidadania com pastas, praticamente toda a pasta falsa, documentação falsa. Essas pessoas foram presas dentro do imóvel que elas estavam. Então, isso é o que levou a essa pessoa a pedir a mudança desse decreto de lei, desse desenho de lei. Isso é importante, antes de mais nada, que você saiba disso. E que você saiba, por que é importante que você saiba? Porque nesse período que vão dizer para você, estão querendo mudar a lei lá na Itália, não estão querendo mais dar a cidadania, não estão querendo falar. Qual o motivo? Você sabe por quê? Porque exatamente esses aí que estão botando na tua cabeça, muda, porque vai mudar a lei, aí você precisa comprar, fazer a tua cidadania, fazer porque senão vão fechar, vai fechar o tribunal, vai fechar isso. É graças a eles, e eu vou demonstrar que o que eu tô falando não é mentira, porque tá escrito aqui no desenho de lei. Normalmente as pessoas fazem vídeos colocando, não, é porque aqui na Itália estão querendo tirar, porque tem muita imigração, muita gente chegando, e os comunes não estão querendo mais fazer, porque o pessoal isso, o pessoal aquilo, aquilo outro. Gente, tem responsabilidade sim da parte dos oficiais
que estão de saco cheio de pessoas que chegam aqui para fazer reconhecimento de cidadania e que não sabem dizer uma palavra na língua italiana, não sabem dizer bom dia ou boa tarde. As pessoas chegam ali, se sentam, quando não vêm com assessores que dão passaporte na mão, a pessoa vai lá dentro, assina tudo, a pessoa não se informa do que está sendo feito, que documento ela vai pegar. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que você deveria estudar a tua pasta, estudar qual é o passo a passo para você reconhecer a tua cidadania italiana e não você simplesmente porque pagou uma pessoa lá atrás e ela vai fazer tudo para você. Gente, isso é erradíssimo. E esse é um dos motivos porque esse senhor decidiu de sentar e escrever uma proposta de lei para que seja mudada a lei da cidadania italiana. Essa proposta de lei, ela foi depositada no dia 7 de junho de 2023. De lá para cá, não tiveram mudanças. Ela tá ali, ela tá rodando, ela tá ali, tá na mão de uma comissão no Senado da República e a gente não sabe, não tem novidades. Até ontem eu me informei e não foi falada, não foi discutida, não foi colocada all'ordine del giorno, quer dizer, para ser discutida, quando vai ser discutida, qual vai ser a data. Então, porém, eu acho muito interessante que você saiba o que está nesse desenho de lei desse senador, que é muito interessante o que ele escreve, e eu vou compartilhar com você o motivo dele ter pedido isso. Qual é a coisa mais importante? A coisa mais importante é que ele fala que é inegável. Ele fala que é inegável o fato que em diversos países da história de imigração italiana, no caso, os Estados Unidos, a Argentina, quando o brasileiro foi, os países para onde que ele foi. Então, são nesses países que o pessoal está pedindo para fazer o reconhecimento de cidadania. É nota inegável, em fato, que em diversos países da história da imigração italiana, atualmente, tenha uma corrida para a cidadania italiana, que se por alguns casos nascem da uma descoberta da cultura, das raízes, né? Então, tipo, eu tô lá no Brasil e, poxa, eu queria tanto conhecer como é que viveram os meus avós, eu queria saber de onde que eles vieram. De repente você tem uma boa relação com a família, com os parentes, então vocês vêm para querer descobrir, ok? Esse é um dos motivos que ele diz que é normal que a pessoa peça o reconhecimento da cidadania porque quer viver, né, a cultura, as raízes, né? E aqui ele fala, por outro lado, está virando uma questão de conveniência. É certa, ele fala, a conveniência verdadeira ou possível, desligada completamente de uma italianidade vivida ou sentida. Não quero saber, meu bisavô foi para lá, ele trabalhou na lavoura, eu tenho direito, eu vou fazer, pronto, e acabou, porque eu decidi que eu vou estudar lá não sei para onde, vou para Holanda, então eu quero pegar o meu passaporte europeu, porque eu vou ter mais possibilidade de chegar lá. Ok. Muitos usam o passaporte italiano como chave de fácil ingresso na União Europeia, mas sem passar pela Itália. Quer dizer, o pessoal faz o reconhecimento lá no consulado do Rio de Janeiro, São Paulo, onde for, espera 10 anos, pega o passaporte e depois vai embora, né? Então, sem passar pela Itália, e não acha que tem que vir para morar, para estudar, para trabalhar. Não, ele decidiu que ele vai fazer porque para ele é mais cômodo desse jeito. Então ele fala, se formaram sobretudo nos consulados do sul da América, no caso Brasil, Argentina, listas de espera de quase 10 anos para a prática de reconhecimento de cidadania italiana.
cidadania. Existem muitos escritórios de advocacias que oferecem pacotes com tanto de passagem para pular o turno e, no caso, trazer as pessoas para cá, e documentação mesmo falsa, residência falsa, para conquistar rapidamente a cidadania italiana. O Ministério do Interno italiano há anos vem denunciando esse aumento de casos de falsificação ou contrafação de documentos e certificação de estado civil utilizados nos procedimentos de reconhecimento da cidadania por direito de sangue. E tem recomendado, aconselhado aos comunes uma extrema cautela, atenção na aquisição e na valutação, na avaliação desses documentos, convidando os escritórios do Estado Civil a verificar a autenticidade, da documentação produzida através dos consulados. Dos consulados, esse tipo de coisa vem sempre dos mesmos consulados. Muitas vezes se vem a saber que cidadanias concedidas às pessoas nascidas no exterior que não estão em grado de falar uma palavra em italiano e que não falam das gerações, tipo, eu falo por mim, meu pai falava italiano, então, bem ou mal, alguma palavrinha, que não é verdade, porque eu não falei, depois que eu vim pra cá, ele em casa ele falava com a gente português. Mas eu já tive pessoas que vieram fazer cidadania que conheciam algumas palavras em italiano, porque a avó, a bisavó em casa falava, gente que comia um certo tipo de comida porque a avó que estava no Brasil ensinou, entendeu? Então, ele fala pessoas de italiano da geração e substancialmente sem nenhuma ligação com a Itália. Então, esse decreto, esse desenho de lei dele, essa proposta de lei dele é bem longa, tem bastante páginas, mas a coisa que é mais interessante é o motivo por que ele pede essa mudança. E o que acontece? Ele pede que seja introduzida a língua italiana, essa é a proposta dele. A língua italiana, que a pessoa possa morar na Itália por um ano, que tenha um limite, tipo, vá só a bisavô, porém, tem uma parte aqui que ele diz que se a pessoa vai além do grau de parentesco, vão ter outros tipos de exigências. Mas eles não estão falando que a pessoa não vai mais ter a cidadania italiana. Gente, para ter as coisas a gente tem que fazer um sacrifício. Até agora foi fácil demais. E a gente até eu espero por você que está querendo fazer o teu processo de cidadania, seja pelo consulado, seja judicial, seja administrativo, que bom para você, e eu espero que isso fique na gaveta. Porém, essas são as propostas dele, o motivo pelo qual ele está pedindo essa mudança, tá? Esse desenho de lei. Então, o que acontece? O que eu gostaria de falar é exatamente isso, porque existem realmente empresas. Eu decidi fazer esse vídeo porque há poucos dias atrás eu vi um post no Instagram e de um jornal, que é um jornal online. Nesse jornal online, a própria pessoa que é a jornalista desse jornal, ela estava falando, vai acabar, não sei o que lá, e depois ela fez um colegamento com um advogado. Esse advogado diz que essa lei está para ser mudada e que precisa ser, ele está fazendo o maior número de cidadanias possível, porque isso, porque aquilo outro. Ele falou, aí eu que tô aqui, que tô vendo as coisas, porque você que tá aí no Brasil, você vê uma situação diferente daquela que eu vejo. Eu da notícia do Brasil e você daqui da Itália. Então, vocês estão escutando aquilo que
vocês viram no YouTube, as pessoas dão a informação. O que eu sempre falo para as pessoas é que elas devem ter conhecimento de como funcionam as coisas aqui, ou saber o que é um codice fiscale, porque, eu vou fazer o CPF italiano. Gente, não é CPF, se chama codice fiscale. Não sabe falar? Codice fiscale. Então, é desse jeito, mas você tem que saber a diferença entre uma palavra, uma pronúncia, porque você precisa conhecer. Você não pode ficar na mão de pessoas que dizem pra você, é desse jeito, pronto e acabou. Essa pessoa, eu fiz o meu comentário dizendo que eu acho que isso é terrorismo. É fazer terrorismo com as pessoas que estão querendo fazer cidadania e estão com medo, ou gente que está fazendo retificação de documento, e a pessoa fica desesperada e acaba contratando uma pessoa, às vezes, incompetente. Se você seguiu o meu Instagram de uma semana atrás, da moça que esteve aqui e ficou aqui parada 6 meses, porque uma incompetente trouxe ela para cá e deixou ela sem permesso. Inclusive, ela está voltando para o Brasil hoje, espero que dê tudo certo, mas ela ficou ilegal aqui na Itália. Ela não fez o permesso porque essa incompetente dessa pessoa que trouxe ela para cá não fez o próprio trabalho dela e colocou essa pessoa em risco. Vamos ver o que vai acontecer. Então, o que eu digo sempre, vocês precisam ficar ligados nas informações, entrar nos sites oficiais. Não tá com dúvida, não tá entendendo o italiano? Vai no consulado, existe consulado italiano no Brasil, em diversas cidades, onde você pode ter as informações. Entra no site, escreve qual é a tua dúvida para que você possa ter as informações que servem para você ficar por dentro das coisas. Então, voltando nesse senhor aí que eu fiz o comentário, que eu disse que ele estava fazendo terrorismo e que isso é especulação. Isso para mim é especulação, é querer ganhar, tirar vantagem da inocência das pessoas para encher o bolso. E eu escrevi isso no post dele, aonde está escrito isso. Muitas pessoas deram like, ele, como resposta, o que ele fez? Você não tá vendo, não é não? Então, ó, aí ele jogou o desenho de lei. Eu acho que ele pensou que eu tava no Brasil, que eu não tenho conhecimento da língua italiana, que eu sou uma pessoa burra, né, que não tenho inteligência. Então ele jogou lá. Ai, meu Deus, tá lá, veio o número o DDL, número tal, do fulano de tal, DDL 752, Senado da República. Sinceramente, agora eu vou até procurar ver se ele me mandou em língua portuguesa o documento, mas não sei, nem me lembro, porque eu não dei nem papo. Então eu continuei e falei para ele, pare de fazer terrorismo. Então, o que eu fiz? Eu entrei no site do Senado e fui lá ver esse desenho de lei. Como tem dezenas de desenhos de lei proposto das senadores. Então, eu fui lá olhar. E aí, eu me deparei com isso. Exatamente, graças a esses senhores pouco profissionais que esse pedido caiu lá dentro numa comissão para ser votado. Não é tanto por você que está aí no Brasil, que está querendo fazer o processo de cidadania, porque você nem sabe, você pensa de estar confiando numa pessoa, mas são essas pessoas aí que ficam fazendo terrorismo mediático, dizendo, não, tem que fazer, porque senão você vai ficar sem cidadania, não vai poder, não sei o quê, e o que eles quiserem inventar. Então eu decidi, eu vou fazer esse tipo de, esse vídeo. Outra coisa, por falar em falsificação, essas duas pessoas que vieram fazer cidadania no tempo que eu não fazia cidadania, eu não analisava documento, eu não conhecia documentação, eu só era intermediária de uma senhora que tinha casas para alugar e eu acompanhava as pessoas no Comune como intérprete. Então, eu acompanhei essas duas pessoas, lembrando que essas duas pessoas vieram para Itália e a documentação não veio com eles. Um advogado, foi dito para mim, a documentação tá na mão do advogado, a documentação vai chegar aqui pra gente. E dito e feito, eu fui, acompanhei, fui no guichê, ele abriu o envelope na minha frente, que chegou do Brasil,
E essa pessoa entregou a documentação ao oficial que estava ali para retirar a documentação. E depois, gente, nem vou contar porque é uma situação, foi uma história tão terrível, chocante, que eu até hoje me pergunto com que coragem. A documentação era toda falsa, praticamente tem uma organização em algum lugar do Brasil que não me interessa saber, aonde eles montam pastas de pessoas que não têm absolutamente legado nenhum com a Itália. E simplesmente montaram essa pasta. Eu, claro, fui chamada porque eles queriam saber quem eu era e a proprietária do imóvel também foram chamadas. Bom, a única coisa que eu posso dizer é que essas pessoas foram presas dentro do apartamento, veio a polícia, prendeu. Não quero saber como é que ficou, não estou interessada e prefiro nem voltar atrás porque o susto é grande. E aí eu descobri essas coisas. A gente vai ficando esperta, porque às vezes uma situação terrível, né, nos traz experiência. Então, fica aqui o meu aviso também, quando uma pessoa te propõe, não existe, gente, se você não tem legame nenhum, legado nenhum com a Itália, com um parente italiano, não existe que uma pessoa, você quer ir para a Itália, eu monto a documentação para você. Gente, isso é errado, isso é crime, tu vai preso. Pode não ir preso no Brasil, mas aqui na Itália tu vai preso, entendeu? Então, eu aqui quero dar o meu recado para você tomar cuidado, não acreditar em tudo aquilo que estão falando. Agora, eu vou falar para você sobre o tempo, tá, que você leva, no caso, se você for fazer o teu reconhecimento o teu reconhecimento de cidadania agora, nesse período, que o desenho de lei, ele foi depositado pelo senador Menia, ele foi depositado no dia 7 de junho de 2023. De lá para cá, nada aconteceu. Mas aí eu vou te explicar exatamente quanto isso pode demorar para passar, se vai passar, se vai ser aprovado, quando vai ser aprovado. Isso é o que eu posso passar para você hoje, do que é o tempo para que essas coisas possam chegar a entrar em vigor, se entrar em vigor, ok? Então, praticamente funciona desse jeito. Depois que uma lei ela é aprovada pelo Senado, no caso, quando vem depositado um desenho de lei, ele vem depositado em uma comissão. Nesse caso, foi uma comissão que está no Senado, ok? Essa comissão, ela vai colocar na ordem do dia quando vai ser discutido esse coisa. Aí eles vão, entre eles, essa comissão vai discutir e depois isso aqui vai ser, uma vez passado do Senado, vai ser mandado para a Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados vai discutir isso. A gente não sabe quanto tempo isso vai demorar para que seja discutido. Digamos que lá na Câmara dos Deputados, eles dizem, olha, a gente está de acordo, porém, não é necessário que o nível de italiano seja B1. É suficiente o A1. A pessoa tem que só saber falar as coisas básicas. A1. Ok. Aí, esse desenho de lei, ele vai precisar voltar para o Senado, aonde vai ter essa discussão da proposta que a Câmara dos Deputados fez. Então, o que acontece? Para que tudo isso possa estar de acordo, os dois textos, ele precisa estar idênticos. Os textos devem estar idênticos. As duas câmaras vão precisar aprovar, ok? Então, o desenho de lei tem que ser aprovado idênticos. O texto tem que estar igual um ao outro, ok? Uma vez que isso, gente, isso demora, tá? Porque colocar todo mundo de acordo, vai ter uma votação, vai ter um que vai dizer não, vai ter o outro que vai dizer ni, vai ter o outro que vai dizer sim, e isso vai demorar, tá bom? Então, aqui fala que se o acordo for aprovado, vai para o presidente da República. Se chama promulgazione del Presidente della Repubblica. Promulgazione del Presidente della Repubblica.
Uma vez aprovado dos dois lados, Senado e Parlamento, ela vai entrar para análise do presidente da República, que pode também rejeitar, ok? Às vezes ele vai dizer, não, eu não estou de acordo com isso, assim, faz desse jeito. Então isso volta de novo para a Câmara e Senado, a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, de lá não volta, quando vem aí não volta mais para o presidente. Ele tem direito a promulgar uma só vez, ok? Depois disso, vai para a publicação no Diário Oficial, que se chama Gazeta Ufficiale, ok? Então, depois da promulgação, a lei vem publicada na Gazeta Ufficiale, que seria o Diário Oficial, para que o cidadão que está acostumado a ir lá para ver o que passou, qual foi a lei que passou, ele tome conhecimento dessa lei, ok? Para entrar em vigor, normalmente, uma lei ela entra em vigor 15 dias depois da publicação no Diário Oficial, tá? Então, a menos que diz, essa lei vai entrar em vigor daqui a um ano. Essa lei vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2026. Isso tem que estar escrito, ok? Então, isso pode ser decidido. Se não for escrito, então ela vai entrar depois que foi publicada no Diário Oficial, 15 dias depois, ok? Seguramente eles vão dizer, mas as pessoas que já estão com processo lá dentro, ou as pessoas que já fizeram isso, que isso tudo vai ter que ser muito bem esclarecido. E tem coisa para ser esclarecida. Creiam que não vai ser uma coisa que vai ser mudada de um dia para o outro, né? Então, outras coisas. Prioridade política e parlamentar. Um projeto de lei pode ficar na espera de discussão por um tempo indeterminado, porque não existe um limite temporal entre o projeto de lei que tem que ser discutido. Isso pode demorar muito tempo. Prioridade política parlamentar, talvez tem coisas mais importantes, então isso vai demorar muito, ok? Então, é só quando eles decidirem de colocar em ato. Outra coisa, tem que ver também a agenda dos trabalhos parlamentares, tem que ver se tem muitas coisas importantes. Então, a conferência decide qual o projeto de lei levar para discussão e quando, ok? Procedimento e iniciativa. Normalmente, o tempo de espera depende da comissão parlamentar que foi escolhida para aquele projeto e foi assenhado pelo exame. Outros projetos de lei podem ficar parados na comissão por longo tempo. Então, isso também pode demorar, ok? Então, se se chega no fim da legislatura de um projeto de lei e ele não passar, ele não foi aprovado, se rasga, ok? Nesse caso, esse projeto ele foi depositado ano passado. Esse governo ele já está há 2 anos e as coisas vão ainda daqui a 3 anos. Então, daqui a 3 anos de novo se vai votar novamente. Então, eles estão fazendo de maneira que se vote tudo aquilo que se pode dentro dessa legislatura. Porque se sair dessa legislatura, o que vai acontecer? Saindo dessa legislatura, jogar fora e não vai ser aprovado nada. Então, gente, o que eu falo? Acalmem o coração de vocês. Precisa ter muita paciência, tem muita água para correr, não é necessário ficar na ansiedade e não contratar o primeiro que chegar e falar para você, vai ter que mudar, vai mudar a lei. Não é verdade, não vai mudar. Não, agora outra coisa, no momento, ontem eu me informei, não existe nenhum passo avante, não foi feito progresso algum respeito à fase de exame na comissão que iniciou no início do ano. O desenho de lei ainda está em discussão na primeira comissão. Então, não se fala de mudanças. Essas mudanças a gente vai vendo, porque tem as datas mão a mão, que se você segue o desenho de lei, você vai vendo a mudança, se teve mudança, se está acontecendo alguma coisa. Se você está preparando a tua pasta, se você está corrigindo, continue fazendo no ritmo que você está fazendo.
Terminou? Tá com dinheiro? Se programou? Contrate uma pessoa para fazer o teu reconhecimento de cidadania e fique tranquilo, em paz. E eu digo para você, nesse meio tempo, vai dar uma estudadinha no italiano, vai, porque é sempre bom ao menos saber aqui, se você chegar aqui, chegar dizendo um buongiorno, um buonasera, um grazie, conhecer um documento, entendeu? Isso é muito importante. Então, vai fazer a diferença. Seguramente, se chegou a esse ponto, é porque realmente a situação para reconhecimento de cidadania está complicada. Eu falo para mim mesma, que são anos que eu faço reconhecimento de cidadania, as exigências agora são muitas, a necessidade de novas documentações, hoje eu compreendo, depois que eu li o motivo, eu compreendo por que agora os oficiais estão me pedindo documentos que nunca pediram. E são os mesmos oficiais que fazem processo de cidadania para mim há anos. Então, tem uma mudança, teve uma mudança, é verdade. Tem, inclusive, poucos dias atrás, eu escrevi para um comune para utilizar a pasta de uma pessoa e, infelizmente, a pessoa me respondeu dizendo não pode ser utilizada essa pasta porque essa pasta e tantas outras estão sob sequestro investigativo. Então, porque muitas pessoas iam para lá, para esse comune fazer, e agora vai se ver se de repente não foi dada cidadania com facilidade, teve gente presa, entendeu? Então, essa é a situação atual da Itália para reconhecimento de cidadania italiana. Fique ligado, me siga no Instagram, se eu tiver novidade eu vou trazer aqui. Eu vou trazer para você as notícias daqui. Eu tô lendo, eu entrei no site do Senado, eu entro no site do Ministério do Interno, eu tô vendo as coisas que estão acontecendo. Não deixo que uma pessoa diga, me jogue na cara um desenho de lei. Um desenho de lei ele pode jogar na cara para uma pessoa que não conhece. Eu conheço bem, eu moro aqui há muito tempo, um pouco de experiência eu tenho, então é por isso que eu digo, eles usam, e são profissionais, são pessoas que têm uma certa posição na sociedade e eles estão fazendo um jogo sujo com os cidadãos que querem tirar a cidadania italiana. É um jogo sujo. Isso para mim é pura, que a gente fala aqui na Itália, é pura speculazione. Então, continua me seguindo. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, porque eu vou trazer muito material. Próxima semana eu vou trazer um material sobre contratos de aluguel de casas aqui na Itália. Eu vou mostrar para vocês a quantidade de contratos de aluguéis irregulares que estão fazendo aqui, exatamente pela falta de conhecimento. Tá bom? Que Deus abençoe, espero de ter sido de ajuda para você. E a gente se vê na próxima. Tchau!